Fala, meus amigos. Bom, hoje vou estrear o quadro em que eu vou falar de todos os problemas que o Weezer está vivendo e que tanto na parte de produto quanto na parte de negócio, porque eu acredito que falar dos problemas seja mais interessante para quem está assistindo versus a gente só se vangloriar de tudo que está dando certo. Então eu acho que vai ser um conteúdo um pouco mais com entretenimento um pouco mais elevado. Mas, enfim. Bom, dentro da missão do Weezer de fazer com que ele seja um agente de IA, que ele basicamente ele consiga vender qualquer produto para qualquer empresa sozinho, tipo, uma vez que o produto ele seja bom e ele resolva uma dor que as pessoas estão dispostas a pagar para que seja resolvida, a gente precisa pensar em várias coisas. Então, imagina que assim, dentro do agente que vende sozinho, tipo o vendedor IA, o SDR IA. Claro que eu não gosto dessa palavra SDR IA, porque, enfim, né? Eu acho que todo mundo vive assim, essa... Enfim, eu não vou tentar não desfocar. Então hoje, o Weezer, ele entra em contato com as pessoas via e-mail. E poderia ser só isso, né? Tá, vou lá, mando um monte de e-mail para as pessoas e tudo certo, e minha vida é maravilhosa. Mas o que acontece é que existe toda uma ciência nessa questão de envio de e-mails, porque, logicamente, existe uma questão muito simples. Para que o Weezer ele funcione, logicamente, eu vou mandar um e-mail para a pessoa e eu preciso garantir que esse e-mail ele chegue, apareça na caixa de entrada dela e que, de preferência, esse e-mail ele não vá cair no spam, tá? Então, existem duas alternativas para tu resolver um problema desse. Tipo, eu quero fazer meu agente ou minha aplicação, meu software, tipo, mandar e-mail. Então, a primeira alternativa é através de uma plataforma pronta. Foi assim que a gente começou, o Weezer, no caso. A gente usava e ainda usa, de certo modo, o Mailgun, que é como se fosse, tipo assim, tem o Resend, tem vários que, enfim, que estão aí no mercado, que é tipo, paga lá o SaaS e tu manda e-mail. Acontece que no primeiro mês que a gente teve um volume de envios mais elevado, eu não lembro se foi tipo assim 100 mil e-mails ou foi 200 mil e-mails, mas a conta do Mailgun ela veio tipo assim uns 2 mil reais. E claro que assim, né, tipo, poderia ser uma coisa que, um custo que está dentro da equação do produto, né, dos unit economics, uma vez que, tipo, enviar e-mail é uma das coisas mais, enfim, essenciais que o produto faz. Mas, como a gente trabalha com enfim, a gente está dentro da economia dos tokens, então a gente já existe uma certa fragilidade na nossa margem, apesar que eu sempre digo que o Weezer a gente conseguiu fazer, tipo, ele ter margem, tipo, a gente tem uma margem boa, mas, enfim, tu precisa deixar o negócio enxuto e escalável o máximo possível. Então, mandei 100 mil e-mails e veio uma conta de 2 mil reais, significa, não é nem sobre os 2 mil reais, mas é sobre, tipo assim, tá, quando eu enviar 200 mil e-mails, 300 mil e-mails, 400 mil e-mails, né, tipo, tem um fator que ele fica, ele de custo que ele cresce proporcionalmente ao quanto quanto mais pessoas eu atendo, mais esse custo ele cresce, né? Não existe nenhum tipo de alavancagem, né, de leverage, então, que é uma coisa que a gente não quer, né? A gente quer, tipo, que a gente tenha um crescimento e que o custo desse crescimento ele não seja desproporcional, isso é mesmo proporcional. Então a gente tem ali a gente está sempre buscando para várias coisas dentro do negócio essa assimetria. Então se fez a necessidade da gente, tipo, criar o nosso próprio Mailgun. Só que criar o próprio Mailgun, o próprio Resend, o próprio enviador de e-mails eu vou dizer assim, é uma bela de uma pica, entendeu? Existe uma razão por que ninguém tenta fazer, porque é bem complexo. E assim, do ponto de vista técnico, não é nem, tipo, a questão da programação, mas a questão, por exemplo,
de que, bom, para tu mandar e-mail sozinho, tu precisa ter um servidor de envios de e-mails, né? Ou um mail server. A questão é que tu poderia ir... Onde é que geralmente tu consegue um servidor, né? Tipo na nuvem. Ah, no Google, na Amazon. Em todos esses provedores de cloud padrão. O problema é que ninguém dessas pessoas, eles querem te dar um servidor que tu consiga mandar e-mail desse servidor. Eles bloqueiam a capacidade que o servidor tem de enviar e-mail. Por quê? Porque existe todo um rolê no mundo dos envios de e-mail que é o lance de spam, que existe há 1 milhão de anos. Então, assim, existe várias formas que os provedores de e-mail eles tentam saber se um e-mail que chega ele é spam ou pior ainda, né, se é golpe, tipo. E uma dessas coisas tipo, é o lance eles criaram um sistema de reputação. Então é como se existe, tipo, que nem, por exemplo, tem o Serasa, em que as empresas que emprestam dinheiro, elas colocam as pessoas que são maus pagadores numa blacklist, assim por dizer, de emprestar dinheiro. Isso existe no mundo dos e-mails. Então, só que lógico, no caso do Serasa, tu tem ali o nome e o CPF da pessoa. No caso dos e-mails, o que tu tem, né? Tipo, como é que eu identifico assim uma potencial fonte de spam? Duas formas. Pelo domínio, né? Então, tipo assim, o arroba, e pelo IP do servidor. Então, por exemplo, se eu mando um spam ou uma tentativa de golpe e o provedor ele detecta que é um spam ou uma tentativa de golpe, ele vai pegar o arroba que eu usar e o IP do servidor que eu mandei esse e-mail e ele vai colocar ele numa blacklist. Uma não, na real tem muitas. Então imagina que quando tu contrata um Resend, um Mailgun da vida, eles estão vivendo o servidor deles, né? Tipo, eles já fizeram esse trabalho. Então o que acontece? Se fosse fácil, assim, tipo, se o Google deixasse qualquer um abrir um servidor e sair disparando e-mail, imagina que os IPs dos servidores do Google, eles iam estar tudo em blacklist, né? Mesma coisa os servidores da Amazon e, enfim, um parênteses, tipo, o endereço de IP é uma coisa, tipo, meio limitada, sabe? Então, assim, eu não sei como é que funciona exatamente, mas, tipo, uma empresa, quando é uma empresa tipo Google, tipo Cloud, tu tem acesso a uma faixa de IPs específica. Então é como se fosse, tipo assim, tu vai lá e comprar um domínio, tipo assim, tu tem os teus IPs ali e aqueles IPs são teus. E daí quem usa, os clientes do Google e da Amazon são as pessoas que usam esses IPs. Eu tô pensando se tem alguém já nesse vídeo, deve ter que 10 minutos. Mas enfim, moral da história é que daí a gente acaba tendo que lidar com esses problemas de reputação. Então tem vários critérios então, tipo assim, o problema mais difícil é o seguinte, tá? Então, por exemplo, nas últimas 24 horas, aqui é tipo um painel de acompanhamento, o Israel mandou 37 mil e-mails. Aí, detalhe, tá? Depois que a gente, enfim, imagina, a gente mandou lá atrás, sei lá, 100, 200 mil e-mails com o e-mail, tipo, no mês passado a gente mandou 600 mil e-mails já. Então, assim, nas 24 últimas horas, o Israel mandou 37 mil e-mails, teve 1.400 respostas, mas o que acontece? Então não sei se vai dar pra ver na câmera, mas assim, a gente tem uma lista aqui, ó, Local Web, o Microsoft, Hostinger, daí o Google Workspace, Wallhost, QuickHost, esses são os mais famosos, HostGator. Deve ter uma lista de pelo menos uns 400 provedores de e-mail, que cada um desses provedores, ele vai ter, tipo assim, um comportamento dele, que é, tipo assim, ele que vai decidir se ele vai aceitar teus e-mails ou não, entendeu? Então, por exemplo, assim, quando o Google ele resolve não aceitar mais meus e-mails, porque tipo, meu IP tá numa blacklist, ninguém que tem e-mail do Google vai receber mais meus e-mails. Tipo assim, não é nem spam, ele não, tipo assim, ele não chega, entendeu? Spam é a mesma coisa, né? Tipo, dependendo da tua reputação, o provedor, ele vai decidir se ele bota teu e-mail no spam ou na caixa de entrada principal, e se ele sequer aceita o teu e-mail em qualquer que seja a caixa, né? Tipo, então, existem processos. Então é basicamente
qual que a dificuldade é essa? É, tipo, tu precisa ficar monitorando constantemente 1 milhão de provedores para saber se daqui a pouco alguém aleatoriamente te botou numa blacklist e, tipo assim, alguém, no caso, um provedor, entendeu? É como se todos os provedores, eles tivessem uma aliança, fossem amigos, e daí, tipo, que nem as empresas são, tipo assim, é a mesma coisa que o Serasa, entendeu? Daí, tipo assim, tu não me pagou, vou lá e te boto na blacklist, pra todo mundo ver que tu é devedor, né? Então, os provedores fazem isso. Tipo, tu me mandou spam, vou te botar lá na blacklist, pra todo mundo ver que tu é spam e tu não consegue enviar e-mail pra ninguém. Só que lógico, né? Tipo assim, o mecanismo de detecção de spam, o e-mail, ele não é perfeito, né? Tipo, agora a gente tá acostumado agora com a IA, que tipo assim, a IA ela consegue saber qualquer coisa, mas pensa que antes, tudo isso que existe é, tipo, é pré-IA. Então, imagina, são sistemas que estão longe de ser perfeitos, né? Então eles usam vários padrões, assim, sinais pra dizer se tu é um spammer ou não. Enfim, daí tu precisa lidar com todas essas variáveis, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um provedor, né, que desde ontem ele parou de aceitar todos os e-mails do user, então a gente tem, tipo assim, mais de 300 e-mails nas últimas 24 horas que não foram enviados porque esse provedor específico, ele parou de nos aceitar. E daí a moral da história é que assim, são 1 milhão de provedores, são 1 milhão de blacklists, daí tipo assim, o provedor não tá te aceitando. Daí tem que entender, por que ele não tá me aceitando? Porque tá na tal da blacklist. Aí tem que acessar, tipo assim, descobrir qual que é a blacklist, entrar no site da empresa que mantém essa blacklist, é a mesma coisa que fosse tipo assim, teu nome tá no Serasa, mas tipo assim, tu não fez nada de errado, botaram por engano. Tu tem que ir lá no Serasa e dizer assim, oi, olha só, tipo, meu nome tá no Serasa, eu gostaria que vocês tirassem, porque na verdade, tipo, eu não sou um devedor, né? Então, basicamente, tem que ficar fazendo esse processo manual de monitoramento e tirar, enfim, descobrindo novas blacklists, porque, tipo assim, a gente vai descobrindo o provedor novo à medida que a gente vai mandando e-mail para as pessoas, entendeu? Tipo, depois, na hora que eu vou mandar e-mail, eu consigo saber qual que é o provedor da pessoa, do lead, né? Então, a gente... É isso. Então, isso aqui é um processo 100% manual. Porque, tipo, essas blacklists, eles já têm todas as proteções possíveis pra, tipo assim, contra automatizações. Porque eles não querem, obviamente, que, tipo, os spammers fiquem inteligentes e eles próprios conseguem, tipo, tirar o próprio IP e tal da blacklist. Então, é uma coisa, tipo assim, tu tem que mandar um formulário, tipo assim, sabe? Tipo, como pessoa, você tem que dizer, eu, Rodrigo, sou dono da Easier, meu IP é esse, a gente foi colocar nessa blacklist, tipo, de novo, né, o processo de colocar a pessoa na blacklist, ele é automatizado pelos provedores, né, mas de tirar, eu acho que ele, tipo assim, teoricamente, ele é menos automatizado, né, então, é isso, então o problema é, talvez, o problema que nós estamos lidando é esse, tipo, os provedores que agora, com a magia que a gente começa a aumentar o volume de envio de e-mails, imagina, 40 mil e-mails em 24 horas, tipo, começa a ter maior chance de ter um falso positivo, né? Mas o que a gente não quer que aconteça é que os grandes provedores, tipo, nos bloqueiem, né? Tipo, Google e... curiosamente, nessas últimas 24 horas, o provedor que a gente mais viu e-mail foi a Localweb. Normalmente é quando a empresa vai lá, compra o domínio, daí na local web eles dão tudo, já dão um e-mail, enfim. Mas daí a gente tem 6 mil e-mails na local web, 2.400 no Outlook, 2.400 no Hostinger, Unified Layer, não sei, e o Google Workspace 2.400. Enfim, né? Esses são os maiores. Tipo assim, tem provedores que desses todos, tipo assim... Enfim. O que faz às vezes tirar o sono é pensar que daqui a pouco tu vai cair aleatoriamente numa blacklist e tipo, de um dia pra noite tu não vai mais, tipo, teus e-mails não vão mais chegar.